Vendo hoje o mestre em saúde coletiva e doutor em psicanálise, o Rossandro Klinger. É isso aí, ele vem ministrar 2 palestras sobre qualidade de vida emocional e educação. A melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. E é com ele que eu converso agora, eu já falei aqui para ele, já que eu sou fãzão dele. Tudo bem, Rossandro? Seja bem-vindo. Tudo bom, prazer, Luiz. O Rossandro é de Campina Grande, gente. A gente tem a nossa querida TV Borborema lá, né? É. O Rossandro, ele ficou muito conhecido por vídeos que viralizaram na internet, né? Essa nova forma de comunicação que são esses vídeos que tomam conta do mundo. Alguns vídeos. Eu quero soltar um aqui. Se você não reconheceu, você vai ver agora nesse vídeo que você deve ter recebido na palma da sua mão no WhatsApp. Vamos lá. Põe aí um trechinho. O que é que a gente tem visto? A geração passada de pais, eles nunca se preocuparam em perguntar se a gente os amava. Eu lembro claramente de uma vez que eu pedi a minha mãe para brincar a Micarande, que é um carnaval fora da época que havia em Campina Grande, e ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia. E disse, mas meu avô me deu o abadá, porque o avô antigamente ele ajudava na criação, né? Mas, embora meu avô ajudou bastante para mim. Mas aí ela disse, mas você não vai porque você é menor e quem manda em você sou eu. Eu disse, tem nada não, quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela disse, não vai, porque enquanto você depender de mim, quem vai estabelecer as normas dessa casa sou eu. E eu disse, e você ainda pensa que eu vou lhe amar? Aí ela disse bem tranquilamente, meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor? E aí me chocou, obviamente, né? Mãe, você não quer o meu amor? Eu disse, o amor é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi amar você. Agora, como mãe, eu não abro mão de que você me respeite. Bingo! Yeah! Faca na caveira! Desse jeito. Rossandro, a pergunta que eu vim pensando hoje, cara, de manhã, a primeira pergunta. Quando a gente fala de educação de criança hoje, de jovens e de adultos, tem muito mimimi e tem pouca disciplina. Verdade, lamentavelmente, né, Luiz? E aí a gente vê o estrago que isso tem feito. Por exemplo, o aumento do suicídio de jovens. Hoje, crianças entre 10 e 14 anos nos Estados Unidos morrem mais de suicídio do que de acidente de carros e de armas. Ou seja, porque você cria com tantos anteparos, com tanto cuidado, com tanto não pode isso, não pode traumatizar, não pode dizer não, coisa que a gente não tinha na nossa infância, que você fragiliza o ego dessas crianças, elas não suportam ansiedade, frustração, não. Você viu aqui, por exemplo, um bom exemplo. Você passou um tempo para chegar ao brownie de pizza. Hoje a criança já compra pronto, então ela não sabe que tem um valor, que tem aquele trabalho, que tem que mexer a massa, que tem que depois fazer decorar. Né? Aliás, eu quero um pedaço depois, tá? Por favor, separa para o nosso amigo. Senão eu vou ficar traumatizado. Acabou? Não diga isso, acabou, gente. Acabou, não. Não, isso é trauma do entrevistado. Então a gente tem ali um processo que hoje as crianças não respeitam. Uma vez eu estava no shopping e chegou uma criança e disse, papai, eu quero aquele brinquedo. Não, mas no papai não tem mais dinheiro. Tem, é só colocar o cartão que sai na máquina. Eles não sabem que tem um trabalho por trás, que as pessoas passam um mês inteiro trabalhando para no final você empurrar o cartão e sair dinheiro. Sandro, este bumbum deste apresentador viu muito a sandália da minha mãe, né? E hoje eu estou feliz da vida aqui, inclusive agradecendo a minha mãe, Dona Lia, que eu amo. Por ter feito o que fez. Pois é. Aí hoje em dia fala em palmada. Escutei uma teoria agora que a palmada não pode ser com a mão, porque a mão foi feita para afagar. E aí não pode ter esses dedinhos marcando aquela tatuagem naquele corinho quando precisa. O que é que você me fala sobre palmada? Essa lei da palmada, ela foi feita, obviamente, para evitar maus tratos abusivos que, lamentavelmente, existem. Pais que acorrentam crianças, que queimam um cigarro, né? Obviamente que em algum momento a criança pequenininha, você precisa fazer algum tipo de contenção, que não necessariamente precisa bater, mas ela precisa entender que existe uma autoridade ali. E obviamente, você tem um menino de 2 anos de idade, eu não posso fazer, meu filho, olha, a taxa Selic não baixou o suficiente, o dólar está em crise, a bolsa está despencando, então não vai dar para papai comprar. Não dá para explicar isso para uma criança que está no seu mercado, numa seção de brinquedos. Você tem que deixar bem claro, é o seguinte, não tem pronto. Colocar, mostrar quem manda, isso é importante para a criança. Disciplina total. Você vê o Natal hoje, eu estou até buscando aqui, são 2 palestras com temas diferentes, mas que se complementam. A da tarde você fala sobre o quê? A gente vai falar sobre qualidade de vida, sobre a inteligência emocional, de poder viver a vida de forma mais harmoniosa, né? Às 15 horas, lá no Holiday Inn, lá da Arena, né? Fica ali em frente à arena das dunas, né? Para que as pessoas possam ter acesso. E à noite vai ser sobre educação de filhos, que é esse tema que é dos 2 livros que eu lancei, o que é o 5 Faces do Perdão, trabalha um pouquinho sobre a inteligência emocional que tem a ver com o perdão, e o Help Me Eduque, que está na lista dos mais vendidos do Brasil hoje, que é sobre a educação de filhos. Então é um livro cheio que também vai ser lançado lá, um livro que tem
muita pesquisa sobre o que dá e o que não dá certo na educação dos filhos, mas pesquisas mais recentes, mas feito com uma linguagem acessível. Eu procuro falar de um modo, Luiz, que todo mundo entenda. Eu não estou falando para acadêmicos, não estou falando na academia, eu não estou na universidade. Eu estou querendo falar para a mãe, eu estou querendo falar para a professora, para o pai que está perdido, para a tia, para a avó que cria, para que todo mundo entenda como é que eu posso fazer para dar certo. Eu falei aqui sobre palmada, gente, sobre disciplina, mas dentro de uma ótica de bom senso, é óbvio, né? Eu tenho também bom senso. Agora, por um lado, alguns pais devem estar aí se vendo e dizendo assim, poxa, bacana ele estar comparando com o passado, né? Aquela participação no teu programa, você fala do seu avô, né? Você fala do seu pai e tal. Mas os dias de hoje são diferentes. Né? O mundo se apresenta como, sei lá, como se fossem fetiches, as coisas que chegam assim na gente e nas nossas crianças não é diferente. É mais desafiador ser pai hoje? Ou se você trouxer aqueles elementos e princípios de trás, a coisa fica menos desafiadora? É mais desafiador, mas aqueles princípios são essenciais. Porque, veja só, nós temos coisas que nós não tínhamos na época. Tecnologias, os horários mudaram, mas disciplina, ela é um tipo de comportamento que vale em qualquer época da história. Desde a Idade Média até hoje, da Idade da Pedra até hoje, disciplina, organização, respeito, isso funciona em qualquer época. No futuro, daqui a mais 100 anos, quando tiver novas coisas, novas invenções, a disciplina continuará sendo uma coisa muito importante, o respeito continuará sendo uma coisa muito importante, que se perdeu. E os pais perderam por um motivo, sabe? Eles ralaram muito, tiveram aquela dificuldade, pegaram o ônibus no interior, pegaram bicicleta, estudaram na escola, conseguiram passar, desenvolver uma capacidade profissional, sofreram, viviam com roupa dos outros. Eu não sei se tu já passou por isso. Quando a gente é criança, a gente descobre que pobre não troca de roupa, é a roupa que troca de pobre. É triste isso. E a gente pensa assim, meu filho não vai passar por isso. Essa ideia, infelizmente, é ruim. Sabe por quê? Porque você esquece uma coisa fundamental. Foi porque você passou por tudo que você passou que você tornou-se quem você se tornou. No momento em que você não permite que seu filho sinta, não é que você vai botar seu filho para usar a roupa dos outros quando você pode comprar. Mas que ele entenda que, por exemplo, que tem um custo, que ele precisa entender e dar um valor àquilo, ser grato pelo que você oferece e não achar que você é um mero satisfator de desejo, você é um gênio que dá tudo que ele quer. Então isso é importante para as crianças entendam o valor que os pais têm na vida deles. A Cibele diz aqui, adoro suas palestras, sempre assisto no YouTube, acompanho o seu trabalho, parabéns. Valeu, Cibele, pela audiência. Você tem canal no YouTube, né? Tem um canal no YouTube. Na verdade, eu não queria fazer, mas o mundo atual hoje vai exigindo e eu fui fazendo mais... Como se chama lá? Rossandro? Rossandro Klinger, Klinger. Tem. Eu até errei dizer teu nome aqui, estava no sobrenome. Não, mas é mesmo, todo mundo erra sobrenome, fica tranquilo, fica tranquilo. Então vamos só lembrar, hoje, 15 horas, tem a primeira das palestras. Tem vaga ainda? Tem ainda lá vaga, né? Como é que faz para se inscrever na hora só? A partir das 13 horas tem um stand lá montado no Holiday Inn, perto da Arena das Dunas. 15 horas tem o Rossandro, que 2 horas de palestra? Vai ser 1h30, a gente vai ter também um debate, né? E à noite de 19 horas. Tá, 19 vou estar lá. Primeira fila, não. Vai ser um prazer. Meu querido, foi bom demais te receber aqui, tá meu. Certo? Tenho vários amigos e amigas, vou fazer foto aqui, history, vou dizer, vocês lembram aquele que você passou aquele dia? Tá aqui, teve um programa. Parabéns pelo trabalho, o Rossandro que mora em Campina, mas na verdade ele reside lá, mas ele tem andado pelo mundo aí, né? Exatamente, o tempo todo. Rede social tua, é só botar teu nome? Rossandro Klinger, Facebook, Instagram, tudo. E você publica tudo lá. E os livros Help Me Eduque? Também vende na Amazon, na Saraiva, na Cultura, tem na Saraiva loja física também. Maravilha. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouquinho com